Queria agradecer a Lívia, queria agradecer também a Isabela, só para reforçar aqui a todos os participantes, realmente nós contamos sim com a presença de pessoas do Executivo que foram indicados pela própria Prefeitura, só para deixar uma coisa clara. Então, a própria Prefeitura mandou esses representantes que foram representados aqui ontem e hoje, tá certo? Dando prosseguimento aqui ao nosso seminário, nós teremos agora uma palestra sobre violência no trânsito. E para falar, eu gostaria de convidar ele, que é chefe da 6ª Seção do Estado-Maior-Geral do Corpo de Bombeiros, que trata da área responsável pelo planejamento estratégico do sistema de atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Ele possui vários cursos nas áreas de defesa civil e emergência médica. Ele é coautor de vários livros sobre tais temas. Gostaria, por favor, de convidar e pedir uma salva de palmas para o Coronel Médico do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Célio Ribeiro Júnior. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o honroso convite em nome da minha corporação, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, para fazer uma apresentação em que, infelizmente, vou falar das consequências indesejáveis do nosso trânsito. A ideia é estar fazendo uma visão geral, contextualizada do que acontece no mundo, trazendo desde o Estado do Rio de Janeiro até focar alguns detalhes de Niterói, dos nossos atendimentos às vítimas desse evento ceifador de vidas que é o acidente de trânsito. Talvez eu não consiga passar contigo, mas eu passei ou você? Valeu, obrigado. Bom. Eu faço parte de uma organização chamada Agrupamento de Socorro de Emergência, que é uma instituição de 29 anos, foi o primeiro serviço de atendimento pré-hospitalar do Brasil, começou aqui no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, em 1986, julho de 86, em que pela primeira vez nós tivemos um sistema organizado com ambulâncias e médicos prestando atendimento a vítimas de infarto, derrame, baleados, esfaqueados e acidentes de trânsito. Porque na realidade o termo não é muito adequado, não é um acidente. Na maior parte das vezes uma imprudência, um não seguimento de uma legislação, um uso de bebidas alcoólicas, um hábito agressivo na direção pode levar a consequências talvez não desejadas naquele momento, mas com um aumento desse fator de risco, a probabilidade fica grande de acontecer e você ter uma vida perdida ou mesmo pessoas que vão levar sequelas para a sua vida, como falaram aqui de alguém que agora é altamente metalizado aqui dentro do grupo, titânio, não é isso? Acabou de sair. Bom, nós fizemos, o nosso grupamento completou até o mês passado 3.300.000 socorros no estado do Rio de Janeiro desde 1986 a vítimas de acidentes de trânsito. Bom, esse é um tipo de evento que representa hoje quase 40% de todos os eventos atendidos pela nossa corporação. Então é um evento extremamente crítico em que atinge uma faixa etária extremamente vulnerável e que leva sequelas, cicatrizes para o resto da vida. Traz um malefício social tremendo. Eu peço desculpas, alguns desses slides estão em inglês, fácil de entendimento, de uma palestra feita pela Organização Mundial de Saúde, contextualizando o entendimento também da Organização Mundial de Saúde e da ONU sobre os impactos que a violência no trânsito traz para a nossa sociedade. Para vocês terem uma ideia, então, nós temos, com base nos dados da Organização Mundial de Saúde, 1,2 milhões de vidas perdidas e mais de 50 milhões de mortos acontecendo a cada ano no mundo. E sendo que a faixa etária mais vulnerável a isso é a faixa etária de 15 a 29 anos de idade, com um custo enorme social e um custo enorme econômico para o país.
Então, a faixa etária, eu acredito que a maior parte do grupo que está aqui está dentro dessa faixa de risco, dos 15 aos 29 anos de idade, são as pessoas mais suscetíveis ou que estão em exposição a um risco maior de perderem a vida ou de sofrerem esse tipo de sequela. E nós vemos que quase 50% nos dados da Organização Mundial de Saúde, quase 50% dessas vítimas são usuários de motocicleta, bicicleta ou ciclistas. Né? Ciclistas ou motociclistas. Nós chamamos de populações vulneráveis. Um outro dado extremamente importante que foi feito pela Organização Pan-Americana de Saúde, em 2008, ela avaliou 178 países mortos de acidentes de trânsito nesses países e constatou que aproximadamente 62% dessas vítimas que faleceram estavam em 10 países dos 178. Então, 178 países, 62% dessas mortes não aconteceram nos 78, aconteceram em 10 países. 10 países representaram 62% de todos os usuários, sendo que o Brasil está em 5º lugar nesse grupo. Ele está em 9º lugar em relação ao tipo de evento que pode ocasionar morte. Mas a previsão é que em 2030 ele fique em 5º lugar. Então existe uma preocupação mundial e para isso foi feito um grande esforço em 2010 e 2011 através da Assembleia Geral da ONU, que estabeleceu então metas para serem perseguidas por esses países, principalmente os que estão nesse grupo maior, que eu sou dos 10 principais países, e eu vou colocar para vocês alguns desses detalhes. Tudo começou em 2009 com uma conferência que aconteceu em Moscou, e lá foram discutidas as bases, o estudo das principais causas que poderiam determinar essa violência e como atuar em cima delas, um plano de ação para isso. Estabeleceu então uma década de ação para a segurança viária, em que a meta dessa década de 2011 a 2020, é uma meta mundial, é de redução de 50% no número de óbitos desses 1,2 milhões que acontecem a cada ano. Bom, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ele estabeleceu então toda a política, todo o planejamento de ações em 5 grandes pilares. Um de gestão de segurança viária, vias seguras e mobilidade, são temas que são bastante discutidos aqui, veículos mais seguros, vias mais seguras para os seus usuários e a resposta após acidente, caso ele aconteça. O Corpo de Bombeiros praticamente ele tem um pé mais focado na resposta ao acidente, mas também ele tem um grande potencial frente à informação trabalhada em sistemas dessas vítimas que são atendidas. E hoje a gente tem uma documentação chamada RAP, Registro de Atendimento Pré-Hospitalar, e através desse registro a gente identifica dados demográficos desse paciente, dados geográficos, dados epidemiológicos, assistenciais, e com isso você consegue então fazer um diagnóstico naquele local de causas prováveis que podem ter contribuído para a ocorrência daquele evento. Então, no que tange a parte mais segura, nós temos o desenvolvimento então de medidas que possam trabalhar na parte de planejamento de trânsito, que através de investimentos em sistemas de informações, a gente está trabalhando muito pesado nisso, obviamente como um serviço público com alguma dificuldade de investimento para que a gente consiga realmente tabular todos esses dados em sistema e começar a estudá-los de uma maneira mais profunda. Uma das maneiras que a gente pode, e uma das ferramentas extremamente comuns hoje em dia para se planejar, para se entender melhor o problema e atuar na causa do problema, são sistemas GIS, são sistemas de georreferenciamento. Esse é um mapa do Rio de Janeiro, em que a gente tem uma camada em que normalmente acompanha a maior parte das vítimas, aqui o centro do Rio de Janeiro, onde a gente tem hotspot, onde tem uma área quente, que a gente chama de kernel. Quanto mais vermelho, mais amarelo, maior a densidade, maior a prevalência de eventos de trânsito naquele local. Então, a partir do momento que você sabe onde estão ocorrendo a maior parte
desses eventos, você tem como trabalhar de uma maneira mais preventiva, trabalhar de uma maneira que você consiga mitigar ou mesmo impedir que esse evento vá ocorrer. Isso é um passo que a gente tem que dar, trabalhar de uma maneira proativa e não simplesmente correndo, colocando ambulâncias e pessoas para atender as vítimas que já sofreram o seu acidente, já se tornaram vítimas. Bom, na fase de resposta, é fundamental que você tenha todo um material necessário, já que o acidente ele aconteceu. Que tipo de equipamento que você tem que ter para que você mesmo não cause um segundo trauma, com atendimento, com socorro, que não esteja totalmente adequado no que tange a proteção dessa vítima, que já está com vários órgãos, várias lesões acontecendo. Então, uma delas são equipamentos que a gente não tinha quando eu entrei no Corpo de Bombeiros há quase 30 anos atrás. Os nossos equipamentos eram bem precários comparativamente ao que a gente tem hoje. Então, um dos pontos principais, você não tira mais a vítima de dentro do veículo. Hoje você tira o veículo de volta da vítima. Então, a gente faz o que nós chamamos de desencarceramento. E com esse desencarceramento, você consegue ter um acesso muito mais fácil à vítima e fazer toda uma imobilização e uma retirada segura dessa vítima dessa cápsula onde ela está lesada. Então, você tem equipamentos de estabilização de toda a coluna cérvico-tóraco-dorsal. É muito comum quando você tentando salvar alguém no afã, sem um equipamento ou conhecimento técnico adequado, você pode causar um trauma que ainda não existe. Isso é extremamente comum. Você colocar o paciente que não esteja com uma proteção dessa coluna, colocar no primeiro carro que passa pela frente, levando para o hospital, achando que está salvando essa vítima, na realidade, você pode estar acabando de proporcionar mais lesões adicionais às já existentes. Então, o oxigênio sendo ofertado a ela, acesso venoso para mitigar a dor de uma fratura, são conceitos que são utilizados hoje no mundo inteiro. Hoje, o que nós temos aqui no Rio de Janeiro são equipamentos que são utilizados nos principais serviços de EMS, de Emergency Medical Systems, no mundo inteiro. Quais as melhores práticas? Isso, na discussão anterior, a gente viu muito falar em redução de velocidade, foi falado em zona 30. Então, a redução de velocidade, e a gente sabe que os acidentes de trânsito têm uma relação direta com a motorização da nossa sociedade, essa redução é fundamental. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês depois. O uso do cinto de segurança, o uso de equipamentos de proteção das crianças, capacetes, bebida e dirigir, principalmente a redução de velocidade e beber e dirigir são os fatores mais impactantes. São os fatores que todos os estudos internacionais evidenciam que são causa principal da maior parte desses acidentes e óbitos. A gente falou também em veículos mais seguros, atendimento de trânsito. Agora, leis, esforço de leis em que a gente consiga, então, fazer uma conscientização em massa da população, não é só os órgãos públicos, mas a sociedade como um todo, ela tem que estar plenamente envolvida, sabendo das consequências do que pode acontecer, como evitar ou como mitigar a grande parte desse trauma e fazendo com que isso ocasione uma mudança de comportamento das pessoas que estão no trânsito diário. Isso é fundamental, desde o pedestre até o seu motorista de ônibus, ou motorista de auto, ou ciclista, ou motociclista. É fundamental que todo mundo que anda, em algum momento, ele conheça as leis e respeite essas leis. A bebida, como a gente vai ter um tema específico, eu não vou entrar em detalhe, mas cinto de segurança, ele tem uma capacidade de proteção de 40% a 65%, para evitando a morte. Capacete, como a gente viu falar aqui do capacete, o capacete é vital. Um ciclista dirigindo a 30, a 20 km por hora, se ele sofre uma queda, ele não vai ter controle do pouso dele, da aterrissagem dele. A cabeça é uma das partes mais pesadas do nosso corpo e ela vai para frente, ela vai fazer graves lesões que podem trazer consequências para o resto da vida.
O capacete é uma coisa vital e a Organização Mundial de Saúde fala numa diminuição do risco de morte em torno de 40% e de 70% em lesões como trauma craniano, evoluindo com hemorragia ou lesões mais graves. Outro ponto também importante para a gente são de crianças. Hoje é um equipamento obrigatório, isso menos para táxi, mas se a criança está no carro e a gente tem, é fundamental. O grau de proteção que esse equipamento traz para a criança não tem nem como fazer qualquer tipo de observação. Velocidade, como foi falado muito bem aqui várias vezes, é um fator crítico para o sistema. Obviamente, isso traz consequências a toda a mobilidade, então isso tem que ser estudado de uma maneira conjunta, de uma maneira integrada, não é uma ação isolada que pode resolver. Puxando agora um pouquinho para o lado do Brasil, né? Os dados do Ministério da Saúde, eles mostram uma situação crescente do número de óbitos, principalmente a partir, a gente vê que em 96, 97, eu não tenho os anos anteriores aqui nos dados do Sistema de Informação de Mortalidade, mas esses números vinham crescendo também. Em 98 houve uma queda abrupta, pela primeira vez se mudou esse comportamento. Isso foi quando instituiu-se o Código Nacional de Trânsito. Isso teve um impacto direto. Então, uma lei, né, que começou a mudar um comportamento de uma curva crescente de mortalidade. Mas, como toda lei, foi havendo uma queda e aí, de novo, vem aumentando. Aumentou a motorização, a gente vê os grandes centros urbanos cada vez mais saturados de veículos. A gente tinha, numa época ainda, um uso muito elevado de álcool. Aproximadamente, nós tínhamos no Corpo de Bombeiros de motoristas de auto que nós socorrimos vítimas de algum acidente, em torno de 33% a 36% dessas vítimas, ou seja, 1/3 delas apresentavam algum indício de uso de bebida alcoólica. Isso é um dado extremamente relevante e crítico. E nós sabemos que o álcool tem um fator direto de impacto no nível de digeribilidade da vítima. De uma maneira geral, também falando um pouquinho de faixa etária, hoje, causas externas é o que os médicos chamam de acidentes e violências. Eles representam a principal causa de mortalidade de 1 a 39 anos nessas faixas etárias. São os acidentes e violências. E acidente e violência a gente está falando basicamente de dados que vão levar a consequências extremamente críticas e danosas. Só quem já passou por um acidente desse, já sofreu, já viu a morte de perto, ou os profissionais que trabalham no dia a dia, 24 horas por dia, atendendo essas vítimas, é que realmente conseguem sentir alguma coisa pesada quando fala de alguma realidade. Isso tem que perpassar para todo mundo, especialmente para os nossos filhos. Bom, o Corpo de Bombeiros. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos dados de socorro da nossa corporação. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente teve de 2012 agora para 2014, batendo quase 59 mil socorros de acidente de trânsito agora em 2014, sendo que a capital, o município do Rio de Janeiro, representa 47%, quase metade, de todos os acidentes de trânsito no estado como um todo, sendo que na nossa região, que vocês chamam, que nós chamamos na corporação de região metropolitana, que envolve Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, responde por 10% de todos os eventos de trânsito atendidos pela nossa corporação. Eu fiz um mapa só para facilitar o entendimento melhor de vocês, como a gente... essa é uma divisão administrativa operacional da nossa corporação, em que a gente tem aqui, e esses dados que estão colocando aqui, eles mostram qual foi o percentual evolutivo de 2012 para 2014. Então a gente vê que tanto a capital, quanto a Baixada Fluminense, quanto aqui a área de Niterói, que é aqui na área metropolitana, o aumento de 2012 para 2014 na frequência de acidentes ou de eventos de trânsito foi muito semelhante, em torno de 22%, 23%.
Ou seja, esse perfil, há um emaranhado muito grande, há uma passagem muito grande, há uma mobilidade muito grande entre essas três áreas. E a gente vê que a área em que nós tivemos um maior percentual de aumento de vítimas de acidente de trânsito foi na região da Baixada Litorânea, ou região dos Lagos. Quase 30% de aumento entre 2012 e 2014. E os outros tiveram pequenos aumentos, região norte 5,5% e aí vai. Bom, Niterói, praticamente ela tem um perfil, isso aqui é o número de atendimentos por semestre. Eu consegui fechar essa madrugada até o primeiro semestre de 2015, só para a gente ter uma comparabilidade. Niterói, o segundo semestre, normalmente tem uma frequência de eventos maior do que o primeiro semestre. Então a gente vê pequenos picos. E quando a gente compara o primeiro semestre de 2014 e agora o primeiro semestre de 2015, a gente pode observar uma redução de quase 10% no número de vítimas atendidas pela corporação. São Gonçalo já apresentou um aumento maior, Itaboraí também vem no serrote, Maricá vinha num crescendo até o final do ano passado, esse ano já teve uma queda. Comparativamente ao primeiro semestre de 2014, não uma queda tão elevada. Niterói responde por quase 50% de todos os acidentes de trânsito dessa área, que nós chamamos de Metro 2 ou região metropolitana. Bom, motocicleta, de uma maneira geral, a gente pode ver, isso não é só do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo, com as políticas públicas que foram estabelecidas há pouco tempo atrás, que facilitaram que pessoas adquirissem motos sem uma capacidade adequada de trabalhar essa moto, de dirigi-la de uma maneira mais prudente. Nós vemos cada vez mais, muito mais do que carro hoje em dia, são as vítimas de motocicleta. Nós tivemos um aumento de mais de 220% no número de vítimas de acidentes de motocicleta nos últimos 5 anos. Pegando dados aqui de Niterói, tá? Pedestre, os tipos de acidentes mais comuns de acidente de trânsito, pedestre, automoto, isso aqui foi um estudo de 2.880 casos nos últimos 3 anos, e a gente vê também bicicleta. Então, a bicicleta ela aparece já um pouquinho menor, mas ela também aparece as vítimas de acidentes de motocicleta. Mas a motocicleta, muito mais do que a auto. E a gente tem uma frota de 4 rodas bem maior do que de 2 rodas. Hoje, motocicleta responde por quase 45% dos socorros efetuados pelo Corpo de Bombeiros relacionados a acidentes de trânsito. Eu tentei segmentar por faixa etária também, só para vocês terem um entendimento melhor, de 1 a 9 e 10 a 14 anos. De 1 a 9 e 10 a 14 anos, no que tange a pedestre, auto, moto e bicicleta, a gente vê que eles têm um perfil muito semelhante. Mas é muito interessante que a gente vê a bicicleta de 10 a 14 anos já começando a ter uma frequência de acidentes, de vítimas atendidas, maior do que a de 1 a 9 anos. É de se esperar. 1 ou 2 aninhos ainda não está conseguindo andar de bicicleta. Mas a gente vê nitidamente, quando entra na faixa de 10 a 14, ela entra numa faixa de risco maior. Então é muito importante essa conscientização da criança, dela entender qual o meio que ela vai estar trafegando, quais as consequências e como ela deve se proteger, né, de alguma coisa que talvez não esteja dentro do domínio total dela por conta do ofensor. Quando a gente analisa já a faixa etária de 15 a 19 e 20 a 29, a gente vê que moto passa a ser o principal tipo de evento que leva ela a ser uma vítima. Acidente de moto. E a bicicleta já cai bastante. Né? Então, motocicleta, tanto para 15 para 19 ou 20 a 29. Os dados daqui de Niterói. Quando nós já pegamos a faixa de 30 a 39 e 40 a 49 anos, a gente vê também, quando entra na faixa de 40 a 49 anos, moto cai um pouquinho, e bicicleta também um pouquinho mais. Mas essa faixa aqui que eu achei interessante, de mais de 70 anos de idade. A gente vê que o pedestre, ou seja, a pessoa mais idosa, ela se torna, à medida que 50, 60, 70 anos,
ela se torna muito mais vulnerável como um pedestre, né, do que com outro meio ou com outro modal, como vocês dizem. 20 a 29 anos, aqui em Niterói, é a população mais vulnerável a esse tipo de evento. Mas bem à frente, representando 32%, quase 1/3 das vítimas atendidas estão nessa faixa etária de 20 a 29 anos de idade. Sexo masculino prevalente. Pela agressividade, as mulheres são muito mais cautelosas, muito mais prudentes. Isso aí não tem como nem discutir. Os homens representam hoje 73% das nossas vítimas, são as vítimas preferenciais. A bebida alcoólica, por faixa etária, a gente vê aqui que a maior parte do grupo, o número de motoristas que estavam dirigindo um auto 4 rodas, que sofreram um acidente, atendidos pelas equipes, pelas guarnições do Corpo de Bombeiros. Aproximadamente 1/4 deles apresentava algum indício de uso de bebida alcoólica. Manipulação prévia das vítimas. Quase 1/3 dessas vítimas, alguém mexeu nela antes de chegar ao Corpo de Bombeiros. Isso pode ser muito crítico. Alguns fatores de proteção, não só fatores de agressão, mas a gente vê também o uso de 45% no início de 2009, já está chegando a 65% a 70%. A gente vê um uso maior de capacetes pelos motociclistas. O condutor usa muito mais o capacete do que o passageiro. O condutor chegou em torno de 65% e a gente vê o passageiro aqui em torno de 40%. Um outro fator de proteção é o cinto de segurança, como a gente viu lá atrás. O cinto de segurança, ele vem apresentando já ao contrário do capacete uma queda. De 2009, 2010, 2011, a gente vê pela curva de tendência uma queda no uso do cinto de segurança. Isso pode se traduzir em diversos contextos. Um desses pacientes, que é esse paciente aqui atendido, se por acaso ele, no caminhão, se ele não tivesse com o cinto de segurança, com certeza a cabeça dele ia estar impactado nesse vidro. O uso do cinto de segurança pelo passageiro dianteiro é muito mais comum do que do passageiro traseiro. O capacete e o uso de segurança, aqui em Niterói, a gente vê 20 a 29 anos, 64%, vem caindo um pouquinho e os mais idosos já usam um pouco mais o cinto. Pelo menos nessa casuística. Não é uma casuística suficiente para a gente poder afirmar que isso realmente é a verdade para todos. E o uso de capacete não foi tão comum, pelo menos nesse grupo estudado. O uso de capacete foi de 51% nas vítimas atendidas de motocicleta pelo Corpo de Bombeiros, vítima de acidente. E a gente vê que a partir do momento que as pessoas vão ficando mais experientes, elas passam a usar mais o capacete. Um outro dado também que eu puxei aqui para ilustrar mais para vocês foi relativo ao horário em que esses eventos acontecem. É uma curva de distribuição trimodal. A gente vê o primeiro pico às 8 horas da manhã, um segundo pico às 13 e um terceiro pico às 17. A primeira e a terceira estão relacionados ao horário de rush, de chegada e saída na cidade. São horários que a gente tem uma movimentação maior dos veículos. Mas tem uma das 13 horas também, que pode estar relacionado ao almoço, eu não sei qual a razão disso, mas as duas primeiras são claras. Dia da semana, sábado aqui, de segunda a domingo, sendo que final de semana responde por 34% de todos os eventos. Então, final de semana é um dia mais perigoso para se dirigir. Niterói, nós temos aqui a RJ-104, a RJ-106, BR-101, a Avenida do Contorno. A gente tem áreas aqui dentro de Niterói que são áreas em que nós temos uma velocidade maior de veículos e que tem um índice bastante preocupante de acidentes. Eu vou mostrar para vocês aqui várias das vias aqui de Niterói e como é que está o ranking dela para o Corpo de Bombeiros em relação à existência de vítimas. A principal que nós pegamos
foi a Francisco da Cruz Nunes. Ela respondeu por 199 acidentes nessa casuística estudada. Em segundo lugar, a Alameda Boa Ventura. Em terceiro, 106, a RJ 104 em quarta, Avenida Central, Quintino Bocaiúva, Doutor Matos e a Estrada Caetano Monteiro. Esse foi o ranking principal das vias que nós tivemos de maior prevalência de acidentes de trânsito. Agora, um detalhe interessante, quando a gente cruza alguns desses dados utilizando ferramentas de BI, é o comportamento entre os dois principais, entre a Francisco da Cruz Nunes e a Alameda São Boaventura aqui no Fonseca. A gente vê que na Francisco da Cruz Nunes é mais no final de semana, sábado e domingo, o pico é totalmente diferente dos dias da semana. Enquanto que a Alameda São Boaventura, o pico maior é na segunda-feira. Então, com esse tipo de informação, com esse tipo de dado, isso pode subsidiar, de uma maneira tratada, com dado tecnicamente tratado, isso pode subsidiar também a elaboração de planos e políticas para mitigar esse tipo de evento, né? Identificando qual é o ponto, qual é a coordenada XY onde a gente tem prevalência, qual é o tipo de evento, faixa horária, dia de semana, e trabalhar então de uma maneira mais proativa, através do sistema de informações. Eu puxei também alguns outros detalhes de atropelamento. A Alameda São Boaventura é a campeã de atropelamentos, mas a Francisco da Cruz Nunes continua sempre junta, brigando. Colisão de auto, mais na frente, na região da Francisco da Cruz Nunes. Motocicleta, idem. Os dois sempre na frente, o Tomás chegando em terceiro lugar. E bicicleta, onde nós pegamos mais vítimas de queda de bicicleta, também na Francisco da Cruz Nunes, a Avenida Central, ela já entra aqui, nas outras ela não entrava, aqui Quintino Bocaiúva, Engenho do Mato e Feliciano Sandré. Essas, sim, nesses trabalhos iniciais, é onde a gente atendeu mais as vítimas de ciclistas e vítimas de acidentes. Bom, a operação Lei Seca, ela representou um marco extremamente importante para a nossa população no Rio de Janeiro, no estado do Rio, no que tange a coibir esse tipo de evento. Eu vou mostrar para vocês algumas das consequências, não vou falar de todo o detalhe aqui, que o Major vai falar com muito mais profundidade sobre o tema. Mas eu considero uma das ações mais importantes que foram feitas nos últimos 10 anos relativo a impacto na mitigação dos acidentes de trânsito. Embora nem todo mundo que use o BOWS, o Twitter, seja, obviamente, concorde muito com o que eu estou falando. Mas para quem já atendeu muita família, já viu família dizimadas, com bebida alcoólica dentro do carro, pai, mãe e filho massacrados, e vê o desespero do pai que sobrevive, às vezes, como eu já vi no Hospital Antônio Pedro, onde eu fiz a minha residência médica, é uma coisa que a gente nunca mais esquece. Mas a bebida alcoólica, aqui em Niterói, das vítimas que estavam dirigindo e sofreram um tipo de acidente, está em torno de 21%, caiu para 18%, em torno de 20%. Então, motorista dirigindo, sofreu um acidente e a gente então observou indícios de uso de bebida alcoólica. A gente não faz bafômetro na ambulância. A gente só observa clinicamente que ele apresenta algum sinal de uso de bebida alcoólica. E o importante que a gente vê é na faixa horária, quando eu vejo qual o horário que eu tenho mais vítimas de acidente de trânsito que apresentavam índices mais elevados de indícios de uso de álcool. O horário da madrugada, quase 50% das vítimas. Então, isso mostra para a gente grande parte desse impacto e o que isso causa hoje para os nossos jovens, para vocês. Esse é um trabalho também que eu achei muito interessante, que eu apresentei para o Marco Andrade, que também é um dos responsáveis lá pela Operação Lei Seca. É muito interessante esse trabalho, mas a gente não deu muita continuidade a ele, porque ele já foi muito claro para a gente, nessa fase inicial. Aqui a gente está pegando 2 períodos do dia, tá? das 24 horas. Esse horário aqui é o número de vítimas de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, no horário de 22 às 5 horas da manhã.
E essa segunda curva retrata o número de vítimas que nós atendemos de 6 horas da manhã às 21 horas. A gente vê que esse número vem crescendo. Era para que esse número também da noite apresentasse uma correspondência, não é igual, porque a gente sabe que o número de veículos durante o dia é muito maior do que durante a noite. Mas a gente observa o número de vítimas atendidas muito mais durante o dia. Houve também um pequeno aumento à noite, mas não proporcionalmente ao que aconteceu durante o dia. Então nós acreditamos que uma das hipóteses que pode ser levada nesse cenário é alguma coisa aconteceu à noite que está inibindo e não deixando que a curva de comportamento, curva de acidente, seja proporcional à que está acontecendo durante o dia. Então são correspondências indiretas que levantam a hipótese da importância do uso das operações realizadas pela Operação Lei Seca. Um outro dado que puxa também informações do Brasil inteiro, feito pelo Ministério da Saúde, em que eles colocaram durante um mês técnicos de saúde nas principais emergências das capitais, observou que dos pacientes que foram atendidos nas emergências, lá no Rio de Janeiro foi Souza Guiar, Miguel Couto, Salgado Filho, Getúlio Vargas, Rocha Faria. Desses hospitais que atenderam, quem apresentava, veio de acidente de trânsito, apresentando alguma suspeita ou declarando que tinha feito uso de bebida alcoólica e sofreu um acidente, o Rio de Janeiro foi a capital que apresentou os menores índices de uso de bebida alcoólica. E a gente vê ao contrário, Teresina, Aracaju, Fortaleza, Belém, São Luís, com os índices mais elevados de uso de bebida alcoólica e acidente. São dados indiretos, não são dados feitos pelo governo do Estado, são dados do Ministério da Saúde. Bom, e por fim, eu vou mostrar só para vocês alguns dos dados que exemplificam, está o Marco Andrade aqui, exemplificam para a gente como é que informações podem embasar tomadas de decisão, planos, políticas públicas no que tange à segurança viária e ter efeitos positivos. Esse foi um trabalho que nós fizemos na Avenida Presidente Vargas. Na capital, a Avenida Brasil, a Avenida das Américas e a Presidente Vargas, nessa ordem, são as vias que apresentam uma maior prevalência de atropelamentos. Atropelamento, bicicleta e motocicleta são os 3 acidentes em que você tem a maior vulnerabilidade das vítimas. Elas não têm proteção quase que nenhuma. É o corpo delas e mais o agente agressor e o chão depois quando elas jogadas. Nesse trabalho, a gente evidenciou a Avenida Presidente Vargas, na capital, ela só tem 4,1 quilômetros, enquanto que a Avenida das Américas, 32, e a Brasil, 70 e poucos quilômetros. Proporcionalmente, apesar de ter em terceiro lugar, por quilômetro, ela tem uma frequência maior de números de atropelamento. Então, esse foi o estudo que a gente fez em relação à colisão, atropelamento, de 2009 a 2012, na Presidente Vargas. E nós mapeamos, colocamos então no sistema de georreferenciamento onde eram os pontos críticos. Então, quando você coloca latitude e longitude, o sistema te informa, te dá através de um display gráfico quais as áreas de maior concentração. E a gente vê que nitidamente aqui onde fica a Praça da República, em frente ao Ministério do Exército, e aqui a Central do Brasil, é o hotspot. Aqui era quente, muita gente atropelada nessa área. A gente vai aqui até ainda a Uruguaiana, vê aqui também onde fica o Detran na Avenida Passos, e a gente consegue então identificar quais os pontos em que aconteceram o número maior, uma frequência, uma demanda maior de atropelamentos. Com esse trabalho, a gente apresentou para a Sete Rio, há uns 4 anos atrás, e com o dia da semana, faixa horária, que tipo de vítima era, qual o ponto onde a ambulância nossa atendeu, qual a gravidade dessa vítima, quantas faleceram ou não. E a Sete Rio, com diversos outros trabalhos que ela pode fazer, ela então elaborou um plano de ação. Ela modificou as faixas de travessia, ela colocou pardais para coibir avanço de sinal, ela tomou várias ações, vários planos de ações baseados em dados, e esses dados fizeram com que então nós tivéssemos orientação a essas gradis
para evitar a transposição da avenida fora da passagem de pedestres, né, como orientação e orientando a população para que isso não acontecesse. E a gente saiu de uma média de 15 atropelamentos por mês para 5 atropelamentos por mês, somente com essas medidas. Então, muitas pessoas deixaram de ser aleijadas, deixaram de morrer e puderam estar mais seguras através de medidas simples, baseadas em informações. Isso é fundamental. Agora, essa queda que aconteceu quando a gente traz para os dias de hoje, se você não tem uma manutenção dessas políticas, se você não tem a sociedade totalmente imersa, entendendo que isso é importante, e uma cultura adequada da nossa população no uso do seu espaço urbano, né, é uma coisa difícil. Ou seja, situação de hoje, voltamos ao patamar de 2011. Estamos atendendo uma média de 15 a 16 atropelamentos por mês da Presidente Vargas. Bom, por último, então, dentro desse contexto urbano que nós vivemos hoje, nas grandes cidades do país, existem diversas medidas que são tomadas, algumas mais eficazes, outras nem tanto, mas o que a gente entende que realmente pode mudar esse contexto, fazer com que nós deixamos de ser um país subdesenvolvido, indo para o nível de desenvolvimento, mas muito distante ainda dos padrões de segurança, de comportamento, de cultura, de respeito, né, que as sociedades mais desenvolvidas têm. Essa cultura de segurança, através de companhias privadas, de ONGs, de políticos, vítimas e sobreviventes, pessoas jovens, esse é o futuro. A gente tem que pegar desde a criancinha e já mostrar para ela a importância do uso de segurança, do capacete, e colocar isso na cabecinha da criança. Entidades não governamentais, as ONGs também um papel proativo, uma voz extremamente importante nesse contexto. Organizações internacionais, a imprensa, de uma maneira geral, a mídia de uma maneira geral, tem um papel fundamental de capilarização desses dados, dessa informação. Isso tudo, um trabalho integrado, coordenado, discutido, é cansativo, mas é fundamental para que realmente nós mudemos a nossa posição, essa triste posição no ranking de 5º país que mais mata no trânsito no mundo como um todo. Bom, essa era a palestra, me programei para falar em 40 minutos, para dar um tempo maior para o debate depois. Mas estou deixando aqui meu e-mail, tá aqui embaixo, se alguém quiser anotar qualquer dúvida complementar que queiram fazer qualquer observação ou pedir mais dados, eu estou à disposição. O Estado-Maior Geral do Corpo de Bombeiros e a 6ª Seção estão à disposição de vocês. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado ao Major Célio. Gostaria de convidar a Kátia Gomes, nossa superintendente do Grupo Fluminense, convidar mais uma vez o Coronel Célio para receber aqui o nosso certificado. Por favor, Célio. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado também ao Coronel Célio. A gente vai agora para um rápido intervalo, um coffee break. Os nossos convidados podem ir lá para o Tribunal de Júri, os nossos convidados aqui também. E dentro de 15, no máximo 20 minutos, nós vamos voltar aqui com o debate sobre prevenção e conscientização nas estradas, com o Sargento Freitas, do BFV, e o Daniel Cerqueira, inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal, e uma palestra sobre fiscalização, lei seca, com o Major Marcelo Ramos.